Vamos embora. Espera aí alguns minutinhos, vou fixar aqui, né? Intestino. Oi, dona Lari, bom dia. Oi, Matheus. Lembrou. Com... Que bom que vocês estão entrando, esperando a doutora Manu. Hoje vai ser um dia bem especial. Eu sou fã dela. Deixa ela entrar aí, não é isso? Fixar comentário. Isso, Bia, bom dia! Todos bem? Espero que sim, não é isso? Estamos em casa, nos cuidando. Pois é, Lari, estamos aqui, vizinha. Esperando a doutora Manu, tá bom? Aí uns minutinhos pra gente iniciar. Hoje a gente vai falar sobre intestino, que é um assunto muito comum, mas que a gente às vezes tem muitas dúvidas, né? A gente fica sempre naquele mito, verdade. E doutora Manu vem pra cessar essas dúvidas. Vamos lá. É isto. Vamos lá. Cheguei! Oi! Bom dia! Bom dia, que saudade, Pois é, Veruca! mulher, tudo bem? Minha gente, eu estou 2 minutos atrasada. Para quem não sabe, eu tô com uma bebezinha de dias. Então a gente fica tentando manejar tudo, né? É, eu tenho uma aqui com quase quatro, já vai fazer agora em junho, e também tem horas que eu digo, eita, chega, para tudo para ir lá atendê-la. É, tenso. Se ela atrapalhar aqui, vocês já estão. Oi, Tita! Para eu conversar e ficar olhando quem tá falando com a gente vai ser complicado, mas vamos tentar. É, vamos embora. Se ela Então, interromper a gente, me perdoem. É só um mamar, mas não me impede de falar, né? não. Olha, deixa eu dizer, primeiro eu quero te agradecer, né? Tem muitos alunos da Fit Arena por aqui, e eu sempre falo de você, então quando eu conversei com você, eu disse que seria um dia bem especial, porque o acesso, né, a conversar um pouquinho com a doutora Manu, acredito que muitas pessoas gostariam, então, e abordando um tema que também é um tema que às vezes a gente tem mitos e verdades, né? A gente vai acreditando em algumas coisas que vão se falando e às vezes não é uma fala de um profissional. Então, eu sou sua fã, muito obrigada por aceitar. Eu que tenho um prazer enorme de poder passar informação para o máximo de pessoas que puder, né? A gente vai tentar aqui falar sobre um tema que é gigantesco, super complexo, mas tentar passar algumas informações para auxiliar as pessoas nas suas escolhas do dia a dia. Eu fiquei muito lisonjeada com o convite, porque eu acho que você é minha paciente desde 2013, final de 2013. Então aí já Isso, são longos anos de história e de cuidado, né? E isso, você, mais do que ninguém, sabe que nós médicos a gente não vai resolver o problema de ninguém, a gente vai dizer o caminho que tem de ser feito, mas quem vai executar é você, né? verdade. Então você é Isso, um grande exemplo de saúde, né? Prega aí a atividade física, que é super importante até para o bom funcionamento do nosso intestino, não é isso, verdade? isso, Então eu acho que a gente soma bastante, somos uma equipe. verdade. Que bom. Então, eu vou iniciar assim. Quando a gente fala do tema o intestino segundo o cérebro, algumas pessoas não conseguem compreender, né? E é justamente essa ligação do intestino com o cérebro que é uma conexão quase que direta, né, Manu? Direta. Na verdade, eu gosto de dizer que o nosso intestino tem conexão direta com todo o nosso corpo. Porque o intestino é um órgão gigantesco, né? É um órgão onde ocorre mais de 90% da absorção dos nossos micronutrientes. E todas as coisas que a gente vai ingerir, que vão ser absorvidas pelo nosso intestino, elas vão exercer influência direta no nosso metabolismo, nas nossas glândulas, nos nossos hormônios, nos nossos neurotransmissores de bem-estar, né? Porque a gente funciona através de um combustível. E qual é o nosso combustível? O alimento.
E aonde o alimento vai interferir? No intestino, né? Então, eu costumo dizer que, de uma forma, eu vou tentar não usar termos médicos, né? Porque o intuito é mesmo passar informação, então eu vou usar uma linguagem mais simples possível. E vou tentar, eu faço muitas analogias para as pessoas poderem compreender. Fica mais fácil assim. Mas o nosso intestino, ele é o começo ou o start, né? Para todas as doenças, sem sombra de dúvidas, tá? Todo problema de saúde, ou ele começa ou ele piora no nosso intestino. Por isso que é tão importante tudo aquilo que a gente escolhe comer, tudo aquilo que a gente escolhe colocar para dentro, né? E quando soma isso com a individualidade biológica de cada um, e quando eu falo isso, eu estou falando de genética. Nós todos temos uma genética, né? A gente carrega informações no nosso corpo e a gente pode ativar algumas dessas informações ou inativar. Então, as pessoas costumam muito dizer assim, eu tenho uma genética ruim, ou então eu tenho uma genética para obesidade, eu tenho uma genética para tal tipo de doença. O fato de você ter um fator genético que predispõe a um problema de saúde não significa que ele vai acontecer com você, né? A ciência e a medicina nunca falou tanto em epigenética. É o estímulo que você dá todos os dias que vai ativar ou inativar esse gene, tá certo? Então, o nosso gene ele não vai determinar os problemas de saúde que a gente tem. O que vai determinar são as nossas atitudes, as nossas escolhas. Por isso que a gente fala em estilo de vida. E nos países de primeiro mundo, já se existe a medicina do estilo de vida, né? Que é ajudar as pessoas a fazerem melhores escolhas para a sua saúde, de uma forma individual. Porque algumas pessoas são mais sensíveis a determinadas coisas e outras não. Eu digo que nossa genética é como se fosse o teclado do computador, que tem todas as letras, todos os pontos de interrogação, né? Só que o teclado do computador, para poder aparecer a letra lá na telinha, eu tenho que apertar o botão. E apertar o botão é a nossa epigenética. Então, as pessoas confundem muito. Ah, mas eu faço cocô todo dia, então meu intestino tá ótimo. Isso também não é sinal de que o intestino tá ótimo, tá? Para o intestino estar ótimo mesmo, você tem que observar o formato das fezes, a dificuldade que você tem para ir ao banheiro, quantas vezes você vai ao banheiro, se você vai todo dia, se você não vai. E pasme, o intestino 100% é aquele que quando você vai ao banheiro não mela o papel higiênico. Né? Eu achei que isso seria impossível, mas não é impossível. É bem possível. Mas exige uma disciplina e boas escolhas. Isso é fato. Né? Doutora, eu chamo ela de Manu porque eu conheço ela antes dela ser doutora. Antes de ser doutora, eu era uma menina. Já treinava. Já treinávamos, né? Éramos companheiras de musculação e corrida na esteira. Na esteira, verdade. Algo que eu tenho dúvida que você já pincelou, assim, que é falando sobre os hormônios, né? Que boa parte da serotonina, ela é produzida no intestino, né? Assim, que vai o comando para o cérebro. Então, a importância justamente da atividade física. E você falando sobre... Não vou entrar na atividade física agora, mas eu vou falar sobre o que você falou das fezes, né? Que às vezes a gente tem todo um medo de falar disso, ou um certo receio. E é onde a gente enxerga se a gente está saudável ou não, né? Porque tem gente... É muito simples isso daí. Quando você quer saber, por exemplo, quem me conhece, meu primeiro filho é um cachorro, é Bartô. E todos os dias eu digo às minhas funcionárias, se eu estiver em casa na hora que ele fizer cocô, me chame que eu quero ver. E quando eu não estou em casa, eu digo, como está o cocô? O Bartô já fez cocô hoje, como está? O Bartô não fala, né? É um cachorro. E a minha forma de avaliar a saúde dele é observar a qualidade das fezes. E vejam como isso é importante para a nossa saúde. E observem, todo mundo que tem cachorro, quando o seu cachorro ele muda o padrão das fezes, você quer mudar a alimentação, você muda a ração, não é verdade? Procura um veterinário. Por que as pessoas não fazem isso consigo mesmas, com os seres humanos? Porque tem fezes diarreicas, tem fezes, bolinha, faz muita força para fazer cocô e não consegue fazer, não faz todo dia. E quer achar que isso é normal? Não tem como, entendeu?
Então, é você observar o padrão do seu intestino. Eu agora com a Bela, eu observo demais o padrão do intestino dela, que está em formação ainda. E eu vou Sim, falar sobre isso ao sim. longo da nossa conversa. Alguém colocou, e eu acho interessante a pergunta, o tipo, ir ao banheiro várias vezes, né? Porque aí tem o ir com qualidade e o ir para quem já tem uma Tem. inflamação, né? Então, esse Exato. ir ao banheiro várias vezes, o ser normal, depende, inclusive, de como Depende. está as fezes, não é isso? Depende de como tá as fezes. E depende também, gente, de uma análise clínica de tudo. Porque, assim, o que você comeu? Você comeu alimentos que inflamam? Você consumiu bebida alcoólica? Você está se alimentando direito? Você toma bastante água? Você come bastante fibra? Você come muita comida verde? Então, assim, o seu intestino vai acelerar ou não de acordo com aquilo que você coloca para dentro. Você Isso. comeu demais, é óbvio que o seu intestino vai trabalhar mais. Então, a Isso. gente tem que ter o bom senso para analisar, né? Por isso que eu sempre falo que é muito individual. Tem que ter o bom senso. Sobre a constipação, né? Porque tem gente que fala que vai muito e tem gente que é constipado, né? E aí, porque nem é bom estar de um jeito, nem estar de outro, né? Isso. Então, Exatamente. eu acredito que sim, claro que a base de tudo é a alimentação, né? Mas a gente considera que seja constipação com quanto tempo? Olha, o ideal é ir ao banheiro todos os dias, tá? O ideal é isso. Constipação é quando você realmente tem uma dificuldade, né? Às vezes a pessoa tem o tenesmo, é aquela vontade de fazer cocô, você sabe que tá ali, mas vai ao banheiro e não consegue. E Sim, existem várias causas para uma constipação, não só alimentar, tanto a constipação quanto a diarreia, né? E é aí que a gente tem que falar de metabolismo, tá bom? Então, eu vou falar de uma glândula que eu amo, que ela fica bem aqui, ou seja, está bem no começo, ela comanda todo o resto, e ela sofre uma grande influência da função do nosso intestino, e quando ela está ruim, ela também prejudica o intestino. Então, fica um sim, ciclo, que é a tireoide, né? sim, As isso. pessoas, elas estão acostumadas a dizer assim, minha tireoide está ótima, mas elas só estão olhando o nível do hormônio. Então, quando a gente vai analisar a tireoide, por exemplo, a gente não pode olhar só o hormônio. A gente tem que ver se ela está inflamada. E a inflamação da tireoide começa por um problema intestinal. A gente tem que ver se está ocorrendo a conversão da forma inativa do hormônio na forma ativa. A matéria-prima do hormônio da tireoide é iodo, gente. De onde a gente vai obter iodo? Da alimentação. E aonde o iodo vai ser absorvido? No intestino. Então, se o seu intestino não está bem cuidado, não está bacana, ele vai prejudicar o seu metabolismo. E se o seu metabolismo também, um problema que iniciou na glândula, que começou na tireoide, não vai bem, vai deixar tudo lento. Então, o seu intestino vai ter mais dificuldade de funcionar, a sua pele vai ficar mais seca, o seu cabelo vai ficar mais rarefeito. Então, a gente tem que ver de onde está começando esse problema, né? E muitas vezes a pessoa tem uma boa qualidade na alimentação, mas ela tem algum problema no começo da digestão, que não é no intestino, é no estômago. Sim. Né? A O gente precisa ácido, ter um né? equilíbrio entre as enzimas do estômago, para essas enzimas poderem processar esse alimento, e esse alimento processado se transforma em micronutriente que vai ser absorvido no intestino. Então, se o processo de digestão está prejudicado aqui em cima, ele também vai prejudicar o intestino. Tanto os alimentos inflamatórios, que a gente pode falar deles mais adiante, quanto a questão do equilíbrio entre as enzimas. E isso acontece muito em quem fez cirurgia de vesícula, porque vai ter uma quantidade diminuída dos sais biliares que vem da vesícula Sim, e participam da digestão. Então, eles precisam reequilibrar essas enzimas para ter um processo de digestão que não seja dificultoso. Ah, mas eu fiz cirurgia de vesícula ano passado, não sinto nada. Acontece que é o estímulo mantido todos os dias que vai gerar o problema de saúde lá na frente, sim. né? Então, as pessoas, elas falam muito isso. Às vezes, elas chegam no consultório e dizem assim, ah, doutora, há uns 3 anos atrás, eu fiz exame de intolerância à lactose, tá tudo bem, não sou intolerante. Gente, ninguém vai ficar intolerante do dia para a noite, tá? Então, primeiro você tem uma sensibilidade, e aí você vai mantendo aquele estímulo, e aí você tem uma hipersensibilidade, você tem uma alergia, e aí você fica intolerante, que é o nível máximo de alergia em relação ao alimento. Então, não queira que o seu exame de sangue dê alterado. Se você tem sintomas, se você tem um quadro clínico quando consome determinado tipo de alimento, não ignore.
Não queira ver um papel dizendo que aquele problema já existe. Isso. Evite que ele exista. Não Isso. é verdade? Eu tenho uma dúvida aqui, na verdade, tenho dúvida não, porque eu também já esclareci isso com você, mas é a dúvida delas, que eu passei por isso, que é com relação à tireoide mesmo, né? Então, a Verinha colocou assim, se a tireoide de Hashimoto tem a ver com o intestino. Demais. Tem. E a Sônia tá falando aqui, tenho tireoidite de Hashimoto, ninguém nunca me falou isso. Justo, Que justamente. absurdo! Gente, olha só. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai criticar determinadas condutas, né? Nós, médicos, a gente não tem todo o conhecimento da face da Terra. É por isso que existem as especialidades. Só um segundinho. Obrigada, Sim. Cris. Olha aqui, ó, cuidando do meu intestino. Tomando água. Já tomei quase que uma garrafa hoje. Isso aqui me acompanha. Inclusive, é uma dica de saúde, viu, gente? Todo mundo na pandemia isolado dentro de casa, a tendência é levantar do sofá para a cama, da cama para a cadeira, da cadeira para o sofá e Isso, esquece de tomar água. isso, Água não é não é sede, é estilo de vida, é saúde. Então, isso. vários goles ao longo do dia de água, totalizando aí 1,5 litro, 2 litros, depende um pouco do peso da pessoa. É super importante, é barato, é acessível a todo mundo e as pessoas tendem a negligenciar a água. É impressionante. Então, Verdade. tomem água. Sim, voltando. A gente não tem todo o conhecimento da face da Terra, né? Eu comecei a minha carreira como emergencista. Eu trabalhava em hospital, eu dava plantões. Eu fiz urgência e emergência no hospital referência no país, né? O Albert Einstein, lá em São Paulo. Não atuo mais. Não cheguei nem a concluir, porque lá dentro eu descobri a medicina integrativa, que me abriu o olhar diferente para o cuidado, né? Isso me atraiu muito mais, até porque eu tenho histórias de doenças na minha família que me deixavam muito indignada, porque todo médico que a gente ia era não tem o que fazer, é assim mesmo, toma um remédio, quando tomava o remédio, os meus familiares ficavam piores. Então Isso. eu vi que eu poderia ajudar muita gente e também os meus. Foi quando eu mergulhei, assim, eu mudei a minha forma de cuidar, eu deixei de atuar na urgência e emergência e comecei a abrir meus horizontes. Voltei meu olhar para analisar cada indivíduo, né? E não cuidar de órgãos em si, somente. E sim do dono do órgão. Mas isso não é uma crítica a quem cuida do órgão. Só que a gente tem que entender que se o meu paciente, por exemplo, vou falar uma coisa aqui, depois eu volto para a tireoidite de Hashimoto, tá? Sim, Vou sim, falar uma sim. coisa aqui que vai surpreender todo mundo, mas assim, se o meu paciente está com queixas de memória, por exemplo, e ele é um paciente que tem azia, Isso. né? Aí ele vai no especialista de estômago que vai passar um inibidor de bomba de prótons, que é o Isso. omeprazol. É. E isso daí, ao longo, se você é omeprazol de uso crônico por mais de 2 anos, vai piorar as suas queixas de esquecimento. Se você tiver uma tendência a Alzheimer, você vai ser uma pessoa que vai ter Alzheimer, vai ter uma demência senil um pouco mais precoce. Por quê? Sim. Porque esse medicamento diminui a ação do fator intrínseco no estômago, que a gente precisa para absorver uma vitamina super importante para o nosso cérebro, que é a Sim. metilcobalamina, vitamina B12 na forma ativa. Então, Isso. vejam só que se eu não tivesse conhecimento sobre alimentação e se eu não perguntar como está a cabeça do paciente, como está a memória do meu paciente, e se eu não perguntar qual é o histórico familiar que ele tem para saber da genética, eu vou passar o omeprazol e ele vai ficar ali tomando, achando que está resolvendo o problema. E não é um tratamento, né? É como se É um fosse um sintomático. analgésico. É, isso. Exatamente. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que existe o especialista que vai cuidar somente do hormônio, né? Mas até então, que esse é o caso da minha mãe mesmo, a tireoidite de Hashimoto. Minha mãe tomava somente a reposição hormonal da tireoide, mas com anticorpos acima de 1.000, que tem que estar menor que 9 e menor que 5. Isso. Uma tireoide extremamente inflamada, né? Ah, mas isso aqui não tem o que fazer. É tanto que não é padrão você observar alguns profissionais pedirem os anticorpos, porque até então não tinham o que fazer. A gente tem que entender que a medicina é uma ciência que evolui diariamente, né? E que determinados profissionais podem estar atualizados em relação a um tema e não atualizados em relação a outro, porque por mais que a gente estude, a gente nunca vai saber tudo. Por Isso. isso que o paciente ele é de um corpo clínico. Isso. É necessário várias cabeças pensantes juntas e unidas para o bem daquela pessoa.
né? Eu sempre Então, penso que é uma junção, né, Manu, assim, de um sem gasto, sombra de talvez, dúvida. com uma pessoa que entenda de alimentação, né? Porque eu acho que a coisa mais importante, além de tratar o gasto, tratar, o gasto nem sempre vai entender totalmente da parte da Sim, alimentação. Não é sim, isso? né? Então, o que é que acontece? Quando a minha mãe estava tomando o hormônio da tireoide e o hormônio dela super controlado, e ela com todos os sintomas de um hipotireoidismo grave, para quem não sabe, hipotireoidismo é um dos principais diagnósticos diferenciais de depressão, né? Eu já contei a história da minha mãe no Instagram, já publiquei no feed, vez ou outra eu publico, mas dando uma pincelada. E a minha mãe tem um histórico de já ter sido internada umas 6 vezes nos últimos 20 anos em hospitais psiquiátricos. E o problema dela é um hipotireoidismo de Hashimoto. Eu gosto de separar o nome hipotireoidismo do nome Hashimoto para que as pessoas leigas possam entender como funciona. Então, o hipotireoidismo é em relação ao hormônio. O Hashimoto é a inflamação da glândula. E Sim. como essa inflamação vai acontecer, né? No intestino, começa no intestino. O nosso intestino, ele é um órgão gigante. E para vocês entenderem melhor, imaginem que o intestino de dentro para fora, ele vai ter 3 camadas, super importantes. Como se fosse um muro, tá? A camada mais interna do intestino é uma camada de muco, que vai facilitar a saída das fezes, que vai proteger a segunda camada. Essa segunda camada, ela é formada por bactérias. Bactérias que são benéficas quando estão equilibradas. São os famosos probióticos. Ah, então tem um problema de intestino, vou tomar probiótico. Calma! Porque se você toma probiótico que você não deve, a gente tem 3 trilhões de bactérias no nosso intestino. Eu tô vendo um olhinho ali. Tá aqui, tá igual a sua aqui, ó. A gente tem 3 trilhões de bactérias que habitam o nosso intestino. Quando essas bactérias desequilibram, a gente vai ter vários problemas de saúde. Mulheres, por exemplo, candidíase de repetição, Isso. entende? E o que é que desequilibra essas bactérias? Quando a camada de muco não está ideal, quando o alimento é inflamatório, quando o alimento não chega bem processado para ser absorvido no intestino. Então, a gente tem que dar atenção a essa camada de bactérias, mas a gente tem que observar a queixa do paciente para saber qual probiótico ele precisa. Porque se você toma uma fórmula engessada de probiótico, você pode induzir uma superpopulação daquelas cepas e diminuir a população de outras. Então, você vai trazer queixas, né? Esse equilíbrio entre os probióticos não é uma coisa tão fácil de se fazer. Por isso que bons hábitos, a ingestão de água, atividade física, alimentação, vai interferir nessa saúde intestinal. E depois dessa camada de bactérias, que são os probióticos, a gente vai ter uma camada de células, tá? Essas células é como se fossem tijolinhos de um muro. E os tijolos de um muro, eles estão bem aderidos, né? Isso. Eles estão grudados, o muro é uma fortaleza. As células do nosso intestino, elas são bem justapostas, bem grudadinhas. Toda vez que a gente fica jogando uma pedrinha no muro, sempre no mesmo lugar, ao longo do tempo vai fazer um buraco como se fosse um tiro de revólver, não é verdade? Isso, verdade. Do mesmo jeito na camada de células do nosso intestino. Se você fica dando estímulo inflamatório consciente ou inconsciente, né? Vamos dizer, qual é o inconsciente? Essa história da vesícula, né? De não processar direito determinados alimentos. Então, por isso que a informação é importante. E aí você tá ali jogando a pedrinha sempre na parede do teu intestino e ao longo dos anos vai fazer um buraquinho, certo? A minha mãe tem um estilo de vida péssimo, um altíssimo consumo de enlatados, conservantes, açúcar, leite. Era praticamente uma lata de leite por dia. Depois a gente fala da polêmica do leite para não perder o raciocínio. Então, quando você faz o buraquinho na camada de células do intestino, você está abrindo ali o espaço para substâncias que deveriam ser expelidas para fora do teu corpo nas fezes, serem reabsorvidas e entrar de novo no teu organismo. Se o teu corpo não tem um sistema imunológico fortalecido, se existe um histórico da tua família de doenças autoimunes, o seu corpo vai tentar combater aquele lixo alimentar que voltou, mas não consegue. E aí ele começa a produzir anticorpos indiferenciados que podem atacar determinado órgão. E esse órgão pode ser a tireoide, causando Hashimoto.
Isso. Existem pessoas que têm um nível de hormônio normal, mas têm uma tireoidite, que é a inflamação da tireoide, né? Entendi. Então, para avaliar uma tireoide, gente, você tem que ver o TSH, o T3, o T4, que são os hormônios. Você tem que ver se tem anti-TPO, antitireoglobulina, os anticorpos positivos. E você tem que ver o exame de imagem. Porque se a gente quer evitar que as coisas piorem, que a doença progrida, que evolua para um caso grave, a gente tem que cessar ela no começo. Muitas vezes, o anticorpo vai estar negativo, mas o aspecto físico da tireoide no exame de imagem vai estar inflamado. A Isso. tireoide ela tem um aspecto homogêneo. Se ela começa a ter um aspecto heterogêneo, sinais de doença difusa, múltiplos nódulos, cistos, tudo isso tem que ser investigado. Porque aí a gente vai conseguir cessar o problema no começo. Sim. Né? Tem Isso gente é que passa medicina uma vida e não preventiva. descobre, né, Manu? Hã? Tem gente que passa uma vida e nem descobre a Tem, tireoide, né? tem. Eu tenho muitos casos que chegam de depressão no meu consultório, que é tireoidite de Hashimoto. Não tem alteração do hormônio, mas tem alteração, tem inflamação na glândula, e que tomam aí 5 medicamentos controlados, medicamentos psiquiátricos, né? E que estão assim, inertes para a vida. Não resolvem. Sim. Controla a angústia, mas também silencia a felicidade, não é seletivo, né? E Justo. aí a pessoa tá vivendo naquele piloto automático, sem alegria, sem, como é que se diz, sem produtividade, indisposta. E aí, isso aí não que o remédio seja ruim, ele vai ser importante em determinado momento, mas viver assim ninguém merece, se a gente pode intervir de uma forma positiva, né? Eu não Sim. posso cortar a genética, o DNA da pessoa e jogar fora, mas eu posso silenciar aquela parte ruim. Sim, com certeza. Isso, tá Sim, aqui. gente, e é assim para toda doença autoimune, tá certo? Não só Hashimoto. Toda doença autoimune vai acontecer dessa forma, vai ser atacado um órgão-alvo. Sim. Alguém perguntou, e eu também acho interessante, que é falando, deixa eu voltar aqui, que é justamente essa pergunta que também você resolveu comigo, que é quem tem a tireoide de Hashimoto se precisa tomar remédio alopático. Acredito que é uma conjuntura, né? Isso que você pode falar, né, Manu? Gente, a questão de remédio ou não remédio é muito individual, Isso. não é verdade? Então, assim, se a pessoa não tem alteração do hormônio, ela não vai tomar o hormônio. Mas ela pode não ter alteração do hormônio com anticorpo positivo. Então, aí tem que investigar o que foi que inflamou esse intestino, que deu start na inflamação da tireoide. Isso. Então, assim, como é que está o processo de digestão desse paciente? Como é que ele já fez alguma cirurgia? Qual foi a cirurgia? Qual foi o problema que ele teve nesse trato gastrointestinal? Qual o histórico familiar que ele tem? Como é que estão as enzimas digestivas desse paciente? O que é que ele come? Como é que está o intestino? Ah, tem estufamento abdominal, tem azia, má digestão, tem muitos gases, não consegue ir ao banheiro todo dia, tem crises de alergia recorrentes, adoece com facilidade, gripa muito, candidíase de repetição. Tudo isso é coisa que a gente tem que investigar no quadro clínico, isso se chama anamnese, investigação clínica, para eu entender como aquele corpo está funcionando. Então, são perguntas que não dá para responder de uma forma geral. Não é um protocolo fixo, não é uma receita de bolo. Não É é assim, eu individual, tô né? com uma infecção por bactéria. Vou Isso. tomar um antibiótico tal durante tantos dias em tal dose. Isso sim é um protocolo fixo, né? Se a Sim. gente entende como o corpo humano funciona, a gente vai saber aonde investigar para descobrir aonde começou o problema. Cada Sim. pessoa começou em alguma parte e a gente vai ter que cuidar daquela parte, Sim. tá? Isso. Agora, uma coisa, eu vi que alguém perguntou assim, tem alguma... O que fazer quando tem Hashimoto, né? Sim. Isso. Então, existem coisas que vão ajudar muito, mas existem coisas que são direcionadas. Então, assim, a pessoa que tem Hashimoto, que já tirou a vesícula, vai ser uma pessoa que vai ter que fazer uso de uma suplementação de determinadas enzimas e sais biliares para Sim. poder melhorar o processo de digestão. Uma pessoa que tem Hashimoto e que toma um medicamento de uso crônico que diminui a absorção de vitaminas que fazem a metilação do DNA, vai ter que tomar as vitaminas que fazem a metilação do DNA. Então, assim, é muito difícil falar de uma conduta específica, né? Isso. O que é que vai ajudar a várias pessoas
que tem doença autoimune. Estilo de vida, boas escolhas, tá? Evite comer os enlatados, os conservantes, o leite, o açúcar, a farinha branca. Ah, mas eu não tenho intolerância. Gente, eu vou fazer outra analogia. Você não queira que o seu exame dê alterado. Não queira que dê uma intolerância para você começar a cuidar. Se o teu sistema, se o teu trato gastrointestinal está inflamado, se você já tem uma doença autoimune, evite coisas que inflamam. Se eu jogar álcool aqui no meu piso, não vai acontecer nada, só vai limpar, né? Mas se tiver uma bituca de cigarro no meu piso e eu jogar álcool, vai tocar fogo. Isso. Então, esses alimentos no organismo que tem uma doença autoimune, no organismo que está inflamado, eles vão inflamar mais ainda. É como o álcool na bituca de cigarro, né? Então, escolha a comida mais natural possível, né? Vai para o verde, comida... O que a gente considera... Oi? Volta. Escutando? Travou. Foi. O que a gente considera alimentos... Agora, tá escutando? Alimentos, o que a gente considera alimentos... Inflamatórios. Exatamente. Que São causa... esses que vai piorar essa condição, né? Eu não estou dizendo que é o que causa. Você tem um fator genético e aí você apertou o botãozinho ali que fez aquilo acontecer. Mas os alimentos inflamatórios são os alimentos não naturais. Sim, né? Se você tem uma alimentação baseada em comida de verdade, frutas, verduras, legumes, grãos, né? O ovo, as proteínas, tá? Isso. E olha que determinadas proteínas animais, a depender do problema de base, do problema de saúde daquela pessoa, as proteínas animais podem não fazer bem também. Sim. Tem gente que... Tem muitas pessoas que dizem, eu não gosto de carne. Mas você não gosta de sabor? Não, é porque quando eu como é uma sensação estranha. Eu não consigo digerir bem a carne. Gente, o seu corpo está dizendo para você que ele não suporta bem a carne. Então, não consuma. Para que ficar insistindo nisso? Né? A pessoa diz assim, eu fiz exame de intolerância à lactose, deu que eu não tenho nada. Mas toda vez que eu como leite, a minha barriga fica estufada, eu fico indisposta, eu tenho uma rinite alérgica, a minha candidíase piora. Se você já observou isso, faça uma prova terapêutica. O que é isso? Retire o alimento. Você ficou ótimo, fiquei. Para que voltar a consumir? Né? Então, é um raciocínio lógico também. E o corpo fala com a gente o tempo todo, né? O corpo fala com a gente o tempo todo. O corpo fala. Uma coisa que eu acho muito interessante nos meus pacientes, que são pacientes há muito tempo, e você e o Edu são testemunhas disso, é que vocês, a cada consulta, a gente troca muita informação, porque eu gosto muito, as consultas são muito longas, eu gosto de explicar o que está acontecendo com o paciente e explicar como aquele protocolo daquele momento vai agir, né? Para vocês entenderem o porquê. Quando você sabe exatamente como funciona, você não negligencia, você faz. É igual criança pequena. Não vá para a varanda. A criança só quer viver na varanda. Mas se você disser, não vá para a varanda, porque você pode cair. Se você cair lá embaixo, vai se machucar, a mamãe vai chorar. A criança não vai. Né? Assim, quando entende o porquê, quando sabe do perigo. Isso. Então, eu gosto muito de explicar os porquês, né? Para o paciente poder aderir. E quando você... Menina, me perdi. Qual foi a primeira pergunta? Não, a gente falou sobre... Agora a gente estava falando sobre... Continuamos, mas eu acredito que tiramos as dúvidas, que era sobre os alimentos inflamatórios que causam Pronto. que você falou do leite, de estufado, a gente parou de fazer então, isso, assim, né? eu estava falando que o que é interessante é que quando os pacientes eles têm informação e a cada consulta a gente troca muita informação, eles começam a olhar diferente para o seu corpo. Né? Às vezes eu marco uma consulta para daqui 4 meses, para fazer uma reavaliação, para mudar protocolo. E aí, quando dá 3 meses, o paciente diz, doutor, eu acho que eu tenho que voltar antes. Eu digo, por quê? Não, porque eu estou percebendo que eu estou mais indisposto de manhã, né? Ou então a minha digestão está meio complicada, ou então, a minha unha está quebrando, que nunca foi de quebrar. Então, o paciente já está observando os sinais, ele presta atenção que o corpo dele está falando com ele. Isso, verdade. Só que muita gente tende a ignorar isso, né? É impressionante. Então, o que eu mais gosto dos meus pacientes é essa noção que eles criam de observar o seu corpo, de ouvir o que o seu corpo está dizendo. Era isso que a gente estava falando. Isso mesmo. Outra coisa que também há essa diferença da constipação para o intestino inflamado, né? Que hoje tem muita gente que também tem isso, o intestino
irritável, né? E na maioria das vezes sempre é a alimentação. Mas também tem a causa do estresse, Sim, do, gente, dessa pressão do dia a dia, né? Que... sem dúvidas. Não, e assim, se o teu intestino, que é um órgão que tem um sistema nervoso próprio, sistema nervoso autônomo, né? Se o teu intestino, ele te dá um sinal de que você tem que ir no banheiro agora, e você prende, você já tá ali prejudicando. Por quê? E a tendência é prender, às vezes você tá na rua, na correria do dia a dia, né? Vivendo aquele estresse e tal, não tive tempo de parar nem para ir no banheiro, você já tá prejudicando seu intestino. Né? E às vezes aí quando a gente escolhe o que é prioridade e cria uma rotina, fica mais difícil também de negligenciar. Sim. Na hora que você adoecer, sua produtividade cai. E sua produtividade caindo, aquilo que você julgava ser super importante começa a ser prejudicado. Então, comece a cuidar do que é realmente mais importante, que é a sua saúde. Deu vontade de ir no banheiro, tô no trânsito. Pare aonde der e vá. Isso. Né? Parece ser uma É besteira. difícil. Isso. Parece besteira, é difícil, mas é muito importante. Gente, a gente tem uma prova, o que a gente está vivendo hoje, nesse isolamento social, nessa pandemia, a paralisação do comércio, o trabalho de todo mundo prejudicado, porque está todo mundo sendo obrigado a ficar trancado em casa. E qual é o motivo? Saúde. Porque o trabalho, gente, você até tem uma oportunidade de se reinventar, mas depois de morto, ninguém ressuscita. Isso. Né? Então, veja como a nossa saúde é importante. E como Todos os muitos meus pacientes. Pode E falar. como muitos ignoram, né? Assim, passa batido com É, relação à alimentação, atividade física, né? De ter essa exatamente. rotina para ter um estilo de vida melhor. Existe, até nessa pandemia, me fez pensar muito em algumas soluções, porque assim, não adianta eu determinar que um paciente tem que fazer isso se ele não conseguir. Então, eu tenho que preparar aquele paciente e eu tenho que organizar o protocolo dele de acordo com a logística da vida dele. Então, assim, tem paciente que ele não consegue comer naquelas horinhas pré-determinadas. Então, eu tenho que buscar uma solução para ele se alimentar que não seja maléfica à saúde dele, né? E a gente sabe que o jejum, por exemplo, traz benefícios à saúde, um jejum bem feito, bem orientado, bem suplementado, que o povo sai fazendo jejum na doida, Isso. né? E entra aí numa bagunça o organismo. Então, não adianta eu chegar para um paciente desse e dizer assim, você vai ter que comer a cada 3 horas. Não, não, vamos fazer um protocolo de jejum que dê para você comer na hora que dá, que você esteja bem suplementado, que você esteja bem protegido para conseguir fazer. Né? Então, a gente tem também que entender a logística daquela pessoa. Sempre há o que fazer. Sempre tem alguma coisa que dá para a gente organizar para as coisas melhorarem. Agora, tem que ser priorizado. Esse negócio de, não consigo. O que eu escuto de gente que diz, mas eu não gosto de água. Pode ser suco. Não, Não, não tem que gosto ser de água. água, mas tome. Vai fazer o quê? Tem que Né? virar Tem um coisas que remédio. não se negociam. Você É, estava falando ali da função do da questão do intestino irritável com o isso, estresse, né? É isso. mostrando essa conexão cérebro-intestino. Né? Veja Sim, que coisa importante. Como o nosso emocional vai influenciar na função do nosso intestino. sim, Eu tenho intestino, eu tinha, né? Porque hoje em dia eu não sofro mais com isso por causa do meu autocuidado. sim, Mas eu sofri muito com síndrome do intestino irritável, que já era uma portinha para eu desenvolver uma doença autoimune que tem na minha família. sim. E aí eu comecei a cuidar antes. Graças a Deus, os meus estudos me ajudaram com esse autocuidado. Né? Eu não sou só a médica, eu sou paciente. Sim. Então, eu sofria muito toda vez que eu tinha uma prova, toda vez que eu tinha algum momento decisivo na minha vida, era uma diarreia infeliz. E Isso. não, mesmo que eu comesse correto, eu tinha essa diarreia. Por quê? Porque toda vez que você lê o nome estresse, eu tô lendo o hormônio cortisol. E o Isso. danado do cortisol, ele vai influenciar no nosso metabolismo por completo, Isso. tá? Porque ele vai mexer. Quando você tem alterações de cortisol, por exemplo, você vai ter um desequilíbrio algumas pessoas da área de saúde vão lembrar disso, as pessoas que não são da área de saúde não vão lembrar. Mas você vai ter um desequilíbrio na bomba de sal de potássio, que é o que faz é como se fosse a condução elétrica nas nossas células. Um é positivo, outro é negativo, um fica dentro, fica fora, e tem que ter um equilíbrio.
Toda vez que acontecer esse desequilíbrio, para compensar o desequilíbrio, o nosso organismo vai tender a sugar água. E aí vai ter um edema. E aí, gente, vai afetar um monte de coisa. Vai afetar, por exemplo, mascarar a função da tireoide, né? Então, o cortisol, ele mexe demais com as nossas... Ele responde às nossas emoções. É um hormônio que vai ter alterações de acordo com o nosso nível de estresse, sim. E vai mexer com o nosso metabolismo, sem sombra de dúvidas. E aí é interessante também, porque eu sou sua paciente e posso falar para quem está aí. É que tem gente que não sabe como também ver isso, né? Aonde é que, como é que consegue ver? O cortisol também, através do exame de sangue, a gente faz para acompanhar, porque também tem gente que passa uma vida, nunca viu cortisol. Ó, Né? na verdade, é assim, o cortisol, ele sofre influência das nossas emoções, então não tenha dúvidas que quando você tiver um nível de estresse muito elevado, uma raiva muito grande, sabe quando as pessoas dizem assim, menina, eu tive uma raiva tão grande que a minha cabeça tá assim, ó, latejando. É a alteração do cortisol ali, né? Isso. Imagine, eu digo que o cérebro incha, não vai absorver água, não tem para onde se expandir porque tem osso, de uma forma bem grosseira falando para as pessoas entenderem, né? Isso. Então vai demaciar. Demaciando, vai diminuir o fluxo de oxigênio para aquela parte e você vai ter dor de cabeça, né? Não tem pessoas que dizem assim, menino, o pai fulano fez uma raiva tão grande pro pai dele que o pai dele infartou. Isso. Né? Então, o pai dele tinha uma doença de base, já tinha problemas em relação à oxigenação do músculo do coração, e aí teve uma super raiva com alteração do cortisol, que levou a toda uma descarga que gerou esse infarto. Então, o meu pai, ele perguntou uma vez para mim, minha filha, estresse engorda? Aí eu disse, por dois motivos. Primeiro, que você vai reter muito líquido por conta das alterações de cortisol. E segundo, porque a sua raiva, as pessoas, todas as nossas comemorações são ao redor do quê? Da mesa, da comida. Vamos chamar fulano para cá, vamos pedir o que para comer? Vamos fazer uma festa? Vamos encomendar não sei o que de comida? Vamos comemorar o aniversário, vamos para um restaurante, tudo ao redor da comida. Então, o ser humano já está habituado a interpretar o ato de comer como uma compensação emocional. Na hora que você tem raiva no meio de uma semana corrida, qual a forma mais fácil de compensar emocionalmente? Olha, hoje eu vou comer aquela batata frita com Coca-Cola, lasanha, sanduíche, né? Porque eu mereço. Hoje o dia tá pedindo. Porque você merece, né? Para compensar aquele dia estressante que você teve, você tende a fugir da dieta. Dieta, gente, não é passar fome. Dieta é estilo de vida, é escolher o que vai fazer bem para a tua saúde, né? Isso. Ah, mas eu quero uma dieta para emagrecer. Aí você vai ter que controlar mais a quantidade de comida. A minha gravidez inteira eu fiz dieta. Pesando a comida na balança, não, pelo amor de Deus, não passei fome. Eu comi na hora que eu tive fome. Mas eu fiz dieta porque eu não comi coisas que iriam fazer mal ao meu corpo, à minha saúde. E, consequentemente, da minha filha que estava sendo formada ali dentro de mim. Sim. Né? Então, assim, dieta é comer saudável. Aniversário, coxinha, refrigerante, doce, bom. Sempre. Não dá certo, Livinha. Aqui em casa a gente até faz, mas os nossos convidados vão ter que comer brigadeiro de biomassa de banana verde. Que vale a pena Bolinhos também. funcionais, é tudo saudável. Deixa eu dizer. Aqui eu falei, mas acredito que talvez eu não tenha falado. Você vai tirar dúvida aqui da Verinha, que é e quando se apresenta cortisol baixo? É através do... Primeiro você tem que analisar o que é que está causando esse cortisol baixo. Isso. Qual é a hora do dia que ele está baixo, né? Porque o cortisol, ele tem um ciclo ao longo do dia. Vai ter hora que ele vai estar mais alto, vai ter hora que ele vai estar mais baixo, tá? Toda vez de noite, a tendência é o nosso cortisol, o nosso próprio cortisol, ir baixando para a gente se acalmando, para a gente dormir. E à medida que vai amanhecendo o dia, o nosso cortisol vai aumentando para a gente despertar. Sim. Né? Então, ele sofre alterações de medicamentos. Se você toma corticoide de uso crônico ou fez uso de corticoide recente, o seu nível de cortisol endógeno, a sua produção de cortisol vai estar modificada, né? Se você tem problemas com a qualidade do teu sono, e aí a gente fala de duas coisas, dificuldade para iniciar o sono ou dificuldade para se manter nele. Tem gente que deita, dorme, mas passa a noite inteira no sono superficial. Isso aí prejudica cortisol. E tem gente que deita, bola na cama, só vai
começar a dormir 2, 3 horas da manhã, vai trazer prejuízo também no seu nível de cortisol. Então, alterações no nosso sono vai prejudicar a nossa produção endógena de cortisol, né? Então, se o seu cortisol está alterado porque você não dorme direito ou você tem dificuldade para dormir, só é consertar o problema do sono para tentar que o seu corpo produza um cortisol ideal. Isso é modulagem. Isso. Você está dando um estímulo. Qual é o estímulo? Melhorar a qualidade do sono, higienizar o sono, assumir atitudes que vão me ajudar a dormir melhor para que o meu corpo consiga produzir um cortisol melhor. Sim, perfeito. Né? Então, e outra, quando eu estou falando dessa questão do sono, eu não estou falando de tomar remédio para dormir, tá? Isso. Existem 1000 formas de cuidar do sono. Muitas vezes você está tomando uma cápsula para dormir que não é remédio. Nem tudo que está em cápsula é remédio. Isso. Né? Então, às vezes ali são substâncias naturais que vão te ajudar a higienizar o sono. Isso. Interessante. Uma coisa também que já perguntaram aí mais de uma vez foi sobre... Sim. Tá escutando? Eu tô vendo uma pessoa perguntando uma coisa que eu não quis deixar a pergunta passar. Francimara Lacerda. A vitamina B12 ajuda na questão de doenças autoimunes? Ajuda. Isso. Ajuda sim. Agora, o que é que a gente tem que observar? Essa pessoa tá tomando vitamina B12? Tá. Tá melhorando? Não. Por quê? Provavelmente ela tem um problema na absorção. Ou um problema na ativação dessa vitamina. Então, tomar vitamina, gente, não é simplesmente comprei ali vitamina B12, complexo B, tô tomando. Você tá ativando essa vitamina B12, ela está sendo absorvida, senão é placebo. Sim. E outro, você também não pode passar do nível ideal, que também vai trazer determinados problemas a depender da sua condição de base. Não é porque é vitamina que vou sair tomando a torta direita e é besteira. Tá? Então, não sei qual é o problema de base para dizer que pode tomar. A vitamina B12, a forma ativa da vitamina B12 é a metilcobalamina, tá certo? Ela é absorvida no nosso estômago através da ativação do fator intrínseco, que a gente falou lá em cima. Então, quem tiver um problema nesse fator intrínseco, ou seja, se diminuiu a acidez do estômago por conta do uso do omeprazol, pantoprazol, esses óleos da vida, você vai ter uma inativação do fator intrínseco. Não adianta você tomar metilcobalamina. Você não vai absorver, você está jogando ela fora. Isso. Né? Tá jogando seu dinheiro fora e a vitamina também. Então, essa vitamina vai ser absorvida através da ação do fator intrínseco, vai caminhar na corrente sanguínea e vai lá para o teu cérebro nutrir a unidade cerebral, que são os nossos neurônios. O nosso neurônio, ele tem um corpo e uma cabeça. E o corpo de cada neurônio, ele está envolvido pela bainha de mielina. E a metilcobalamina, que é a forma ativa da vitamina B12, faz parte da bainha de mielina. É por isso que pessoas vegetarianas, veganas, que não consomem carne, precisam suplementar a vitamina B12. Porque senão elas vão ter uma desmineralização da bainha de mielina e vai ter uma dificuldade no seu sistema nervoso, uma dificuldade de locomoção, vários problemas na sua qualidade de vida, né? Isso. E por que é que a vitamina B12 auxilia na imunidade? Porque ela é uma das vitaminas que faz a metilação do DNA. O que é isso? Silenciar a parte ruim da genética. E junto com a vitamina D, que está tão falada nessa época de isolamento, Isso. a metilcobalamina é uma das vitaminas que vai fazer a ativação da vitamina D. Então, você vai conseguir aproveitar melhor a suplementação da vitamina D. Sim, perfeito. Tem uma pergunta aqui que é interessante, Manu. A gente conversa muito sobre isso e é uma pergunta que você faz quando a gente vai lá no consultório, né? É sobre o sono. E quando você acorda, como é que você tá? Né? E uma pessoa botou aqui. Eu acredito que é individual, mas dá pra gente pincelar que ela disse que dorme a noite inteira, que a Amanda dorme a noite inteira, mas pela manhã ela acorda cansada. Que é aquilo do ir buscar, né? O que é que tá... Exatamente. Gente, eu durmo a noite inteira, mas eu acordo cansada. Então, a gente tem que investigar se esse sono tá superficial. A gente tem que observar. Porque dormir a noite inteira não significa que você entrou em todas as fases do sono e que você entrou em fase profunda, né? A gente tem que observar se essa paciente está com algum prejuízo na produção do seu cortisol. A gente tem que observar se essa paciente tem uma tireoide boa, porque uma pessoa com hipotireoidismo, ou uma pessoa com hipotireoidismo de Hashimoto, ou hipotireoidismo subclínico, ou hipotireoidismo clássico, enfim, um problema de tireoide vai gerar indisposição. Então, você vai dormir o dia inteiro e mesmo assim não vai ser suficiente, né? Então, a gente tem que ver qual é o problema para essa indisposição. Tem vários.
Isso. Que vai virando Uma bola de neve. de neve, justamente. Aí passa de novo pelo intestino, né? Ou a falta de sono, O nosso acordar corpo é uma cansado. máquina que tem que funcionar em harmonia. Quando alguma peça da máquina não está funcionando direito, a gente tem que ir lá mexer nela, Sim, né? O carro pode ser o melhor do mundo. Se o freio não estiver funcionando, meu bem, o sim. prejuízo é grande. Verdade. Isso. Né? Então, às vezes, assim, é um detalhe, gente. É um detalhe que faz a diferença. Pessoas que já são meus pacientes e que fazem acompanhamento comigo, observam que, às vezes, eu estou mudando a dose de uma substância ou eu mudo a hora de tomar. Não é, Verusca? Você é Isso. testemunha disso. E já faz uma super mudança no Diferença. protocolo inteiro Isso. e a sua queixa some. Sim, Então, todo verdade. detalhe faz a diferença. Isso. Por isso que é muito difícil. As pessoas perguntam muito no meu Instagram. O que é que você tomou pro cabelo? Que horas eu tomo isso? O que é que eu tô gestante de tantas semanas? O que eu devo tomar? Eu não sei, porque eu não te avaliei. E Sim, seria muita irresponsabilidade minha colocar o que eu tomo. Porque isso. algumas pessoas poderiam tomar e não fazer efeito ou fazer um efeito negativo. Eu Isso. tive uma irmã minha que uma vez pegou um suplemento meu, fiquei bem magra, abdômen bem tanquinho, super definida. Minha irmã achou que ia tomar aquilo, ia ficar igual a mim. Ela engordou muito e desenvolveu uma síndrome metabólica, Isso. Para você né? ver. Então, assim, e olha, irmã de pai e de mãe. Então, não adianta querer tomar o suplemento do coleguinha. Isso, verdade. Eu vou. Já são, vai fazer 10 horas, daqui 7 minutinhos, a gente só tem 7 minutinhos. Ai, meu Então, Deus. Tá vendo que o passa assunto é muito grande? rápido. A Mônica aí perguntando qual probiótico usar, vai voltar lá em cima para ver que a gente falou disso. Assista a live. Você vai Do ver que não é um comecinho. probiótico. A gente tem 3 trilhões de bactérias. O que você Isso. vai usar vai depender do seu quadro clínico. A Isso. outra, que complexo de vitaminas tomar a qualquer hora? Nenhum. É, Nenhum. Ó, então, complexo de vitaminas é bem complicado. Obrigada, Amanda. Por que é complicado? Porque a gente tem vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. Umas se dissolvem em água e outras em meio oleoso. Então, não adianta a gente querer misturar todas elas numa única cápsula e achar que a gente vai aproveitar todas elas, isso. né? Por isso que Perfeito. vocês observam que as minhas caixinhas de suplemento são várias. E eu estou Isso, tomando em momentos diferentes. Porque isso. eu tenho que saber também como é que aquela vitamina é absorvida. Não adianta eu querer botar tudo numa cápsula e tomar tudo junto, que não vai resolver de forma efetiva. Isso, perfeito. Isso mesmo. Então, acredito que a gente tirou muitas dúvidas. Uma pessoa falou aqui e eu vou responder por ela. Está perguntando se ela está atendendo e ela começou a atender online, né? E o quanto é importante. Hoje a gente falou um pouco sobre o intestino, que é uma partezinha da qual ela vai olhar você, mas na verdade ela te acompanha do fio do cabelo, a unha, o seu Ah, sono, então é tudo, né? E o que a gente fala e trata do estilo de vida, que ela não só fala como vive, que eu acredito que isso é a parte mais importante, né? Eu falando com a educadora física, eu falei sobre isso porque ela treina. E é engraçado porque a doutora, ela faz o que ela fala, né? Então, isso é super importante. Então, atividade física para o intestino, a prática de boa alimentação, né, doutora? É, alimentação limpa. Se isso, você. Primeiro passo, gente, assim. Eu não sei por onde começar. Comece limpando sua alimentação, tomando água direito, fazendo atividade física. Pelo isso, menos 50% do caminho você já está andando. isso. Perfeito, perfeito. É isso. Então, Ai, foi pouco tempo para pouco esse tema que eu amo falar. Vamos falar mais. verdade. Eu acredito que a gente conseguiu falar, dar uma pincelada assim, né? E falando justamente sobre essa importância de manter um intestino saudável para a gente ter também uma qualidade de todas as outras coisas, não é só do ir no banheiro, né? Ó, vou Parece que é falar só que ir no banheiro. no final você fica literalmente, você esquece literalmente a palavra enfesado. Isso, Ninguém fica enfesado mais. isso, isso. Parece ser Né? No besteira, final mas é das isso mesmo. contas, você fica mais feliz, que é isso que importa. Isso, perfeito. Muito bom. Então, doutora, muito obrigada. Oh, meu amor, conte comigo para tudo sempre. Foi Você e sua maravilhoso. família são muito queridos. Mande um beijo pro Edu sumido. Mando. Diga a ele que eu tô com Vai saudade. aparecer, vamos aparecer, vamos aparecer. Tá Tá certo? Beijo certo. na Contem Bela. comigo.
Pode deixar. Ela nem perturbou para mamar, mas já vai Oh, mamar agora. é, a A outra gente que estava aqui, assiste, eu não né? falei? Não é porque é bebê, não. A outra já estava aqui. Mãe, Oh, mãe. meu Deus. Oh, meu Deus. É um nome doce, né, velho? Mas é Pois isso. vá. Muita Vamos gente deixar aí. gravada. Eu Isso. vou tentar colocar no canal no YouTube essa live. Não sei se você está colocando, Perfeito. mas vou Não. tentar Tá. colocar. E Isso, aí, ótimo. quem sabe a gente vê aí outros temas para falar também, né? Isso, eu já Vai vi que ser muita ótimo. gente aí está dizendo que passou muito rápido, que quer saber quando tem outra. Vou combinar com ela. Não, tô amando essa forma aí de cafezinho com aveia. Achei ótimo. E é como eu falei, são mulheres que eu tenho admiração, né? Que são pessoas que têm a profissão como um dom, como algo maior do que só ganhar Choro dinheiro, é um já. propósito de vida, né? Então é isso, sou muito fã, né? Por isso que eu Oh, fiz uma forcinha para que você estivesse no a Café com a V. recíproca é mais do que verdadeira. Que bom, que bom. Então E eu vamos também combinar. sou demais. Um Isso. beijo bem grande. Beijo. Fiquem com Deus. Deus. Obrigada. Beijo.